Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente, o nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV, onde a gente tem a alegria, a satisfação de levar até você esse extraordinário programa comportamental que proporciona proteção social e qualidade de vida para você e para a sua família. Se você ainda não conhece o Amor Exigente, olha, tem uma coisa para falar para você. O ano ainda está começando, né? Faça uma mudança na sua vida, na vida da sua família. Venha conhecer esse extraordinário programa. Não é isso, meu amigo Luiz Fernando Calduro, presidente da Federação de Amor Exigente. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Extraordinário programa de qualidade de vida e proteção social que funciona e dá certo. E que está neste mês celebrando 40 anos de existência no Brasil. Olha aí, 40 anos de Amor Exigente no Brasil. Há exatos 40 anos, lá pelo dia 25 de janeiro de 1984, o Padre Haroldo Ram faz a primeira reunião, o nosso fundador, primeira reunião de Amor Exigente em Campinas. E de lá para cá o Amor Exigente progrediu muito, viu, Tiago? Quando começou, eram apenas 10 princípios básicos. Depois, esses princípios passaram para 12, dali um tempo chegaram os princípios éticos, a espiritualidade pluralista e, por fim, a responsabilidade social. Então, hoje nós somos um programa baseado em 4 pilares de sustentação: princípios básicos comportamentais, princípios éticos, virtudes que substituímos os nossos vícios e os nossos maus comportamentos por elas, a espiritualidade pluralista, que é importantíssima para a dependência química, para a codependência, é um fator de proteção extraordinário. E a responsabilidade social, grupos de amor exigente abertos, buscando ajudar as famílias a dar e receber apoio. Então é realmente 40 anos de festa, 40 anos de alegria. É isso, Miguel, 40 anos de força, de fé e de alegria? É isso aí, e a sua companhia, está faltando você. Você vindo. Aí o Luiz Fernando colocou tudo isso aí, você falou, faltou coisa, eu não entendi. Frequente um grupo nosso, nós temos as reuniões em vários lugares do Brasil. Aqueles que não conseguirem, não tiverem nenhum desses grupos próximos, tem os grupos que são à distância, né, Luiz? Temos, Miguel, os grupos online. A partir da pandemia de 2020, o Amor Exigente também faz reuniões online. Entre no nosso site que você vai descobrir quais são os links. Aí é o Tiago que conta. Eu conto e o Neto vai colocar aí na tela para a gente. amorexigente.org.br é o nosso site, nosso principal canal. E você também tem acesso a todas as nossas redes sociais. A gente tem um canal maravilhoso no YouTube, onde você pode acompanhar os programas aqui Cada Vez Melhor com Amor Exigente. Nós temos diversas palestras lá, tudo gratuito no nosso YouTube. De graça. Temos Instagram, temos Facebook, até TikTok a gente tem. Não sei se tem o Luiz cantando lá, porque gosta bastante, mas dançando ele não tem. Mas cantando acho que tem ele lá, viu? Nós vamos colocá-lo para cantar aqui também. Daqui a pouco ele canta alguma coisa, com certeza. Deixa eu apresentar então o nosso convidado especial do programa de hoje, Paulo Leme Filho, ele que é advogado e voluntário do Amor Exigente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Tiago. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, cada vez melhor, com o Luiz Fernando, nosso amigo de muitos anos, com o Miguel. O Miguel é mais que um amigo para mim. O Miguel é um exemplo, o Miguel é uma grande inspiração e eu tenho certeza que a ajuda que vocês, que nós, de alguma maneira, eu me coloco também nessa condição como voluntário, mas que a ajuda que o Amor Exigente presta para tantas famílias tem um valor inalcançável. Então é uma honra poder fazer parte da família Amor Exigente aqui com vocês. Então conta um pouco para a gente, Paulo, para a gente começar. Quanto tempo que você está no Amor Exigente? Como que você chegou no AE? Olha, eu já estava em abstinência há alguns anos quando eu cheguei em Amor Exigente. Eu tenho 52 anos. Tá novo, hein? Eu engano um pouco, viu? Nesse ponto eu engano um pouquinho. Amor Exigente rejuvenesce. Rejuvenesce. Você não vê, eu tenho 58, não pode falar. É a mesma idade do Luiz, 52. E aí, mas eu
Eu, quando eu estava com 26 anos de idade, eu cheguei à beira de perder tudo, né? Na verdade, eu perdi. Eu perdi estudo, eu perdi trabalho, né? O que eu não perdi foi a insistência do meu pai e da minha mãe, que eram as únicas pessoas que acreditavam que haveria algum tipo de esperança para mim. E eu perdi essa batalha para as drogas ilícitas e para o álcool também. Mas aí, em outros grupos, né, em Alcoólicos Anônimos, em Narcóticos Anônimos, eu consegui interromper o uso. Depois, eu conheci o Amor Exigente, através do grupo que é liderado pelo Miguel Tortorelli, e a partir de então, nós fazemos parte dessa família que, na verdade, cada reunião de sobriedade, é claro que é importante a gente compartilhar a experiência com as pessoas que chegam, mas, sobretudo, é importante para nós. E o Amor Exigente, assim como esses outros grupos que eu falei, muitas vezes, eles são importantes para quem está em abstinência, independente do tempo em que está, o que vale ao dia de hoje, não obstante eu estar já há 27 anos em abstinência mesmo, né? E quando eu falo abstinência, eu conto desde o tempo em que eu parei, eu não conto novamente, né? Desde esse período, mas o que é mais importante é perceber, e isso na reunião de sobriedade do Amor Exigente fica claro, a segunda chance. Estar em abstinência, para quem esteve na situação da extrema dependência química, como eu, que já estava bebendo, usando droga, desmaiando em qualquer lugar, acordando na rua e achando que a vida era desse jeito, que isso era normal, é receber uma segunda chance, uma nova vida dentro de uma mesma existência. Às vezes, a gente não dá valor. A pessoa que nem eu não dá valor à segunda oportunidade, à segunda chance que a gente recebe, principalmente nesses grupos como o de Amor Exigente. A pessoa não percebe isso, começa a achar normal, volta a trabalhar, volta a estudar e não se dá conta. Por isso que, para mim, é essencial, é fundamental compartilhar essas experiências, porque aquele que chega, ele me lembra dessa segunda chance que eu tive na minha vida e que, com absoluta certeza, o Amor Exigente propicia na vida de muitas outras pessoas, graças ao trabalho de vocês. E será que ainda propicia? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, porque o nosso tema é Amor Exigente, um programa para o mundo atual. Luiz, 40 anos de Amor Exigente, você falou no começo a respeito dos princípios básicos, que depois acrescentamos mais 2 princípios básicos, vieram os princípios éticos, são 4 pilares. Fala um pouco sobre a metodologia e por que você acha que ainda é um programa atual, apesar dos seus 40 anos? Ainda é, Tiago, porque a nossa sociedade é uma sociedade que está, infelizmente, vivendo uma epidemia, não só de uso e abuso de drogas, de substâncias lícitas e ilícitas, mas também de maus comportamentos. Nós estamos vivenciando uma sociedade altamente consumista, uma sociedade que, a meu ver, está se perdendo dentro das mídias sociais novas que estão aí. Não tão novas, né? Mas para nós, né, Miguel? Novas aí, e que muitas vezes não sabem o limite de como usá-las. Então, o Amor Exigente, na sua atualidade, está, sim, preocupado em acolher famílias, não só de dependentes químicos de substâncias, mas também de pessoas que estão desenvolvendo compulsões por mídias, compulsões por jogos, compulsões por compras e por tantas outras coisas que não são exatamente aquilo que nós desejamos que fossem, ou seja, pessoas não só abstinentes, como disse o Paulo, mas sóbrias. Ou seja, a temperança é a virtude que o Amor Exigente prega dentro desses princípios básicos e éticos. Então, o Amor Exigente busca a atualidade, que é salvar vidas, reconstruir famílias, reconstruir comportamentos, reorganizar aquilo que nós precisamos ser. Então, estamos, sim, buscando nessa atualidade viver aquilo que o Paulo falou, a segunda chance, que chamamos no Amor Exigente de primeiro dia da minha nova vida. Você também vai ter uma nova chance, uma segunda chance,
quando chegar ao nosso programa e começar a trabalhar esta ideia de que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. O Luiz falou a respeito de outras compulsões, né, novos vícios. A gente pode falar um pouco também de jogos de azar, né, Miguel? Que hoje em dia estão voltando em formas de apostas esportivas, que está muito na moda. Infelizmente, isso está aí. E, olha, eu já falei, vou repetir, teve no nosso grupo 3 pessoas que passaram por isso daí. Uma senhora que tirou a sua vida, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha no jogo de azar. E 2 rapazes, já um era senhor, outro rapaz, que conseguiram sair frequentando os nossos grupos. Então, isso é uma coisa que nós não podemos ter dentro da nossa sociedade. Aí o pessoal fala, mas o amor exigente não é um problema de drogas. O amor exigente é para tudo. Passou para os nossos grupos tudo que foi pessoas que têm uma compulsão diferente, mas o nosso é para qualidade de vida, é o que nós falamos sempre aqui, né, Luiz? Inclusive para educação e reeducação familiar, não é? Aqui nós já estamos na nossa fase de avós, né, e de ter netos, mas aqui esses 2 jovens aqui têm filhos que estão sendo educados e que o Amor Exigente pode ajudá-los muito, em especial que eles assumam a condição de pai que eles precisam assumir para que os filhos deles possam ser filhos. Não cometam o mesmo erro, vou falar por mim, né? Não sei se o Miguel vai me apoiar, o mesmo erro que eu cometi de desejar ser um colega dos meus filhos, um amigo dos meus filhos, um igual dos meus filhos, sem ter me posicionado como pai, como autoridade. Não, claro, o Amor Exigente não diz que os pais devem ser inimigos dos filhos ou não sejam amigos dos filhos, mas podem ser amigos, companheiros, mas tem que exercer a paternidade, tem que exercer a autoridade para que os filhos possam se sentir, inclusive, mais seguros. Eu acho que o Paulo, depois do que passou, né, a educação que você dá para os seus filhos já é diferenciada do que teve lá atrás. Eu acredito que sim. Que idade estão seus filhos, Paulo? 13 e 12. Né? Já estão numa idade que, por um lado, né, para algumas pessoas, nós podemos até pensar assim, nossa, ainda são jovens, né? Mas no Brasil, né, as pessoas iniciam o consumo do álcool, né, que é uma droga, aos 12 anos de idade. 12 anos. Isso é um estudo dado, muito, né? muito confiável, né, e que empiricamente todos nós podemos, né, constatar a respeito disso daí. Sem contar, né, que hoje em dia o álcool, que é a droga lícita, ele também leva ao consumo das drogas ilícitas, né? Se eu não consigo, embriagado, dirigir um carro, eu perco a responsabilidade, eu também perco a responsabilidade desse carro aqui de corpo de carne, que eu estou dentro dele. E aí eu também vou adotar outros comportamentos irresponsáveis. E hoje em dia, né, Miguel, as pessoas falam tanto da liberação das drogas, né? Quando, na verdade, o que o Brasil vive é uma avalanche de drogas novas que estão chegando. Cada vez mais é mais difícil lidar com isso. Então, nós temos, por exemplo, hoje as chamadas drogas sintéticas da família K, aquelas que fazem o crack parecer uma brincadeira de criança. E essa daí são aquelas que se borrifa, por exemplo, na maconha e se fala inocentemente que é maconha sintética, aquela coisa natural, que está quase, né, fazendo bem. O Brasil começa a experimentar as primeiras apreensões de fentanil. E quem passa pela experiência do fentanil, como é a sociedade norte-americana, diz que não existe nada pior que isso. São 50 mil mortes de overdose por ano. O Brasil ainda nem começou nessa onda. Então, numa sociedade com tantas dificuldades, nós estamos na discussão de liberar as drogas quando nós nem conseguimos lidar com aquelas que já estão no nosso meio. Sem contar, né, Tiago, que hoje, por exemplo, nós vivemos uma epidemia de suicídio infantil, muito por conta dessa questão que, com tanta propriedade, o Luiz Fernando abordou, de um comportamento consumista,
materialista, egóico, individualista, o que é realçado nas redes sociais, onde todos são cada vez mais vencedores. Todos são cada vez mais estrelas de cinema. Todos têm uma vida perfeita, quando nós sabemos que a nossa vida não é assim. Isso produz uma frustração terrível nesses jovens, nessas crianças, a ponto de que, no Brasil, por exemplo, entre 2014 e 2019, aumentou em 50% o suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Tirando a Covid, não existe nada que aumentou tanto em termos de sofrimento. Então, a saúde mental do jovem é algo que preocupa não só o Brasil, mas no mundo, por exemplo. Na França, por exemplo, se diz que a cada 4 jovens ou crianças que sofrem bullying, que é algo que é um assunto premente. Aqui no Brasil, todos nós sabemos que isso é um problema sério. De cada 4 jovens que sofrem bullying, um pensa seriamente na ideia do suicídio. No Brasil, em torno de 6% dos jovens se automutilam. Então, nós vivemos uma situação de extremo sofrimento mental. Não é pouco, é um sofrimento extremo. Por isso que a responsabilidade dos pais, como nós observamos aqui, é cada vez mais importante. Por isso que o amor exigente nunca foi tão atual, e acima de atual, nunca foi tão necessário. O amor exigente, os nossos grupos, nunca foram tão importantes para a sociedade. Nunca foi tão necessário receber esses ensinamentos, receber essas informações, ter essa troca de experiências, ter esses princípios éticos bem solidificados. O amor exigente, ele ensina, em primeiro lugar, a respeitar os próprios pais, ao respeito pelo outro, a ética, a responsabilidade social, a saber que o outro não é uma coisa, que o outro não é um bonequinho, não é uma figurinha dentro de um celular. Então, eu, sem dúvida alguma, acredito que o amor exigente ainda vai frutificar muito, ainda vai ajudar muita gente, porque ele é, acima de tudo, necessário. Pode ajudar você a vivenciar um dos lemas mais fortes do nosso programa, que é: pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. O quanto antes você puder estar próximo do seu filho, o quanto antes você puder estar acompanhando, o quanto antes você puder estar observando com quem ele fala, aonde fala nas mídias, o quanto antes você puder dar exemplo de bons comportamentos e colocar limites, colocar regras. Isso tudo vai fazer uma proteção social para o seu filho antes que coisas ruins aconteçam. O nosso programa é um programa preventivo, acima de tudo. Mesmo quando, às vezes, as coisas ruins já aconteceram, faz a prevenção. A prevenção secundária, com tratamentos para aquilo que a comorbidade ou a dependência química que for instalada, e também a prevenção à recaída depois desse tratamento. Somos um grupo preventivo. Mas é justamente isso daí. Nós temos, né, o amor exigentinho, o amor exigentinho. Os pais precisam começar. Não, meu filho não tem problema e não vai ter. E não querem saber, né, Paulo? É assim que o pessoal... É assim que se constrói uma sociedade egoísta. E me perdoem, essas palavras são talvez mais fortes do que nós gostaríamos. A partir do momento em que eu entendo em que esse problema nunca vai acontecer comigo, em que isso jamais me atingirá, eu já me coloco numa posição ilusória de superioridade em relação ao meu irmão, em relação à minha irmã, em relação ao meu próximo. Na medida em que eu começo a olhar para grupos como os nossos e falar assim, não, isso aqui não é para mim porque eu jamais terei esse problema. Isso daqui é para outro tipo de gente. Olha como eu já me coloco numa posição falsa de que eu sou um ser humano melhor do que quem sofre, né? E sem dúvida, Miguel, é muito importante que a gente destaque que através das nossas dores nós somos iguais.
através das nossas dificuldades, nós nos superamos. E mais importante do que isso é poder ajudar. Quando eu admito que eu nunca teria esse problema, eu estou fechando a porta para que eu ajude. E aí, fechando a porta para que eu ajude, eu deixo de me ajudar, eu deixo de praticar a solidariedade, eu deixo de praticar a caridade, que é algo que o mundo precisa tanto. Acho que nós nunca precisamos disso. E o Amor Exigente é um grupo voluntário. As pessoas participam porque elas praticam a caridade. E nunca foi tão importante ter esses princípios em evidência. Porque isto é responsabilidade social, Paulo, segundo o programa do Amor Exigente, e isto é dar significância à sua vida. Para que eu estou vivendo, não é? É uma questão que sempre temos que responder quando chegamos ao amor exigente. Se não, para melhorar a nós mesmos, a nossa família e a nossa sociedade. O Paulo falou a respeito da importância da informação, da gente estar muito bem informado, e ressaltando aí a importância do amor exigente, né, para o mundo atual. Ele citou, por exemplo, Miguel, as drogas K, citou a respeito de bullying, citou sobre suicídio. São programas que já fizemos aqui nesse mesmo programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente, levando essas informações para as famílias, né? Então, sobre esses assuntos, por exemplo, a gente tem também programas que nós realizamos aqui, que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, levando informação para as famílias, né, Luiz? Isso mesmo, Tiago. Essa é a grande missão do Amor Exigente, não é? É incentivar mudanças comportamentais visando maior qualidade de vida. E como isso vai acontecer? Não ficando sozinho, tendo a humildade de saber que nós vivemos mesmo numa sociedade adoecida que precisa de tratamento, e nós precisamos, e como estamos, as nossas raízes culturais estão imersas nessa sociedade, obviamente as nossas famílias também acabam ficando adoecidas, e nós temos a humildade de buscar ajuda e informação. Não fique só e busque informação. Busque informação. Eu estou vendo que o Paulo trouxe um livro aí. Apresenta o livro para a gente, Paulo. Não só trouxe, como eu e Miguel ganhamos um eu não aqui. ganhei Olha, ainda. Mas maravilhoso. vai ganhar, com absoluta certeza. Aliás, é um dos livros do Paulo. É um dos? É um dos. Conta pra gente sobre esse livro. Esse é lançamento, Paulo? Esse é um livro que foi lançado em dezembro de 2023. Tá fresquinho, hein? Não, ele é novo. Tá com cheiro de tinta. Tá com cheiro de tinta. Inclusive, a gente vê como é importante falar de temas atuais, né? Porque tudo que nós conversamos aqui são informações muito recentes, né? Esse livro, nós falamos, né, que o Amor Exigente, ele prega e pratica, né? Porque é importante praticar aquilo que se prega também, a espiritualidade pluralista. E nós que temos uma formação espírita, né, que nós que tivemos essa imersão no espiritismo, procuramos avaliar de alguma maneira a questão da dependência química à luz do espiritismo. Mas mais importante do que abordar em termos de espiritismo, é abordar em termos de espiritualidade. Para nós, isso é o mais importante. Porque a espiritualidade, ela me define como alguém que está além desse corpo. Se eu estou além desse corpo, eu tenho, no mínimo, a obrigação de pensar o que farei depois que deixar esta vida. Fiz algo de bom, fiz algo de ruim, o que eu vou levar? Eu sei que essa camiseta eu não vou levar, eu sei que o dinheiro eu não vou levar, eu sei que o relógio eu também não vou levar. Os mineiros dizem que caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. E no além não tem instituição financeira. Então, o que é que nós faremos com as nossas vidas enquanto estivermos aqui? Eu acho que a espiritualidade é quem responde isso. Seja qual for a doutrina, qual for a religião, todas pregam a paz, todas pregam a caridade, todas pregam o amor. O que existe muitas vezes é a deturpação, né? Mas que todas, levadas a sério e lidas, interpretadas com respeito, pregam o amor. E provavelmente, ou talvez uma abordagem possível, é que é isso que nós vamos levar. É o amor, é a solidariedade,
é a caridade. E a questão é, por que é que algumas pessoas precisam enfrentar o drama da dependência química e outras enfrentam outros dramas, seja na condição do próprio dependente, do próprio adicto, seja na condição de um familiar. Essa é uma pergunta complexa, com uma resposta difícil que o livro tenta abordar à luz da doutrina espírita. E eu digo tenta porque não existe uma definição fechada para esse tipo de assunto. O que existe é uma possibilidade de estudo. E é esse estudo que nós compartilhamos nesse livro. Mostra a capa para a câmera, Paulo, por favor. Muito modesto. Ali, ó, aquela câmera ali. Isso. Um livro. O Bonequinho. O Bonequinho. Paulo Leme Filho, encontra nas melhores livrarias. Hein? Nas melhores livrarias. Talvez das piores também. Talvez também tenha, mas... E provavelmente aqui, na internet também. Na internet com absoluta certeza. E vamos pôr lá no nosso? Vamos pôr no nosso site também, na lojinha do Amor Exigente. A lojinha do Arê também vai ter. Olha só que coisa Porque boa. Para o Amor Exigente a questão do pluralismo é muito importante, sabe, Paulo? Padre Haroldo Hahn, que é o nosso fundador, como disse no início, ele desejou que o Amor Exigente fosse pluralista, porque no pluralismo, cada um de nós não só respeita a crença e o pensamento do outro, mas também vivencia com o outro essa crença e esse pensamento e tira para si próprio aquilo que o outro tem de tão positivo naquela forma de ser e pensar. Então, por isso que somos plurais e vamos ler com muito amor e carinho o seu livro. Muito obrigado, vai ser uma grande honra para nós. Fica o convite aí para você, então, de um livro bacana, e eu vou deixar outro convite agora para você. Senhores, está chegando a nossa festança. Dia 27 de janeiro, 40 anos de Amor Exigente. Tá aí, tá na cara agora. Ainda dá tempo de se inscrever? Poucos dias, ainda dá tempo. Dá tempo. Por incrível que pareça, dá tempo, Miguel. Então, caso você queira participar conosco, ter essa vivência de Amor Exigente, ver as grandes lideranças do Amor Exigente, como o Miguel, como o Luiz Fernando, vai lá, você vai passar um dia maravilhoso conosco, um evento de muita emoção, mas também de muita informação, porque a gente sempre leva informação nos eventos do Amor Exigente. Então, é aberto a todos, você não precisa ter conhecido o Amor Exigente, ser um voluntário, não. Você pode conhecer o Amor Exigente lá na nossa festa. Entra no nosso site amorexigente.org.br, faça a sua inscrição, vai ser um evento belíssimo de 40 anos de um programa maravilhoso que funciona e dá certo. Não é isso? Isso mesmo, trabalhamos no Amor Exigente muito fortemente a questão dos testemunhos, né? Porque o testemunho ele vai contar a realidade da pessoa, a vivência da pessoa em relação aos aprendizados. E nós teremos muito isso lá no dia 27, muitos e muitos líderes do Amor Exigente, contando como chegaram ao Amor Exigente, há quanto tempo, alguns há até 40 anos, 39 anos, como Dona Mara, né, que chegou logo depois que o Amor Exigente foi fundado por Padre Haroldo, ela é cofundadora do nosso programa, e contar não só como chegou, mas como o programa transformou as suas vidas e como que este programa vai poder transformar a vida daqueles que estão acabando de chegar no nosso programa. É isso. Agradeço, senhores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Paulo, obrigado. Tem uns 20 segundinhos se você quiser fazer uma consideração final. É mais do que o suficiente para eu dizer obrigado. Obrigado pelo programa, obrigado pela amizade fraterna que os companheiros de Amor Exigente sempre nos deram, sempre nos homenagearam com amor, com respeito, com carinho. Só temos a agradecer. Quem tem a agradecer somos nós mesmos. E vê se você vai lá conosco, né? Estaremos lá. Nosso convidado de honra, né, Miguel? E vai lá também falar sobre você lá. Estaremos lá. Eu já vou levantar, já vou até trocar de roupa, porque está chegando o dia. Tchau, senhores. Até a próxima. Até.